dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso da família Jameson. Obrigada, Cláudio S, por ter sugerido essa história. E se você que está assistindo tem alguma história que você gostaria que eu falasse sobre, coloca nos comentários, mas com calma, sabendo que vai demorar. Porque as sugestões elas estão vindo com força. Ondas de sugestões estão chegando todos os dias. E eu agradeço muito, então saiba que pode demorar. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de mistério. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. E muitas vezes, muitas pessoas sempre dizem nesses vídeos também que quanto mais pessoas ouvirem essa história, mais teorias a gente criar, talvez a gente finalmente descubra que realmente aconteceu, ou não. Nesse caso, provavelmente não. Então vamos falar sobre essa família. Sherilyn e Bobby Jameson se conheceram em 2002 e eles logo se apaixonaram. A filha deles, Madison, nasceu no dia 1º de agosto de 2003 e a Sherilyn já tinha outro filho chamado Colton. Ele já tinha 12 anos na época. Em julho de 2004, eles se casaram e foram morar na cidadezinha de Eufaula, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Eles viviam super bem lá, a família já era conhecida na área e também pelos familiares por fazer viagens espontâneas. Eles adoravam sumir de vez em quando, passear durante alguns dias sem avisar, e aí depois eles voltavam com várias histórias interessantes e coisas engraçadas pra falar sobre essa viagem espontânea que eles fizeram. Faziam isso com muita frequência. Eles também adotaram uma cadelinha chamada Maisie. Porém, no fim de 2004, o Bobby sofreu um acidente de carro feio, que resultou em dores terríveis nas costas, dores crônicas que ele nunca mais conseguiu curar. A dor era tanta que ele decidiu parar de trabalhar e se tornar aposentado por invalidez. E ele conseguiu, porque ele realmente tinha dores crônicas terríveis. A Sherilyn, ela também vivia só do dinheiro da aposentadoria por invalidez. Ela tinha depressão e transtorno bipolar severos. E eles eram tamanha assim a depressão dela que realmente a impedia de trabalhar, a impedia de manter uma rotina de trabalho. Então ela não tinha emprego, ela vivia também de aposentadoria por invalidez. Mas a Sherilyn, ela também cultivava um interesse bem grande por bruxaria. Era algo que a acalmava muito, fazia ela se sentir muito bem quando ela praticava. Ela tinha um livro grosso, nomeado A Bíblia das Bruxas, e ela gostava de ter gatos pretos e dizer para as pessoas que fazia magia, e era um hobby dela. Ninguém nunca deixou claro que ela literalmente praticava a religião Wicca ou alguma coisa assim. Não, ela só gostava daquilo como um hobby, fazia ela se sentir bem, sabe? E é isso, ela abertamente nunca disse assim, eu sou da religião Wicca, e a gente vai ver mais disso também durante o vídeo. No ano de 2007, uma irmã da Sherilyn faleceu por causa de uma picada de abelha, e isso piorou muito a saúde mental dela. Ela passou muitos dias de luto, ela parou de tomar seus medicamentos, o que nunca é bom. Bom, foi uma época bem difícil pra ela. E outra coisa que a afetou muito foi que o seu filho se reconectou com o pai. Houve uma batalha pela custódia do menino, mas o Colton, como ele já tinha 12 anos, ele tinha o direito nos Estados Unidos de dizer com quem ele queria ficar. E ele decidiu ficar com o pai, e ele foi morar com o pai. O que, é claro, deixou a Sherilyn muito magoada. Ela cuidou do menino quase a vida toda, e agora, de repente, ele queria ir viver com o pai. Muitos dizem que é por causa das doenças mentais dela, por causa da instabilidade dela ali. Talvez o Colton estivesse cansado disso, ele era criança, né, então ele não sabia lidar com isso ainda. Então ele resolveu viver com o pai. E tudo bem, né, tudo bem, ele queria conhecer melhor o pai, etc. Mas é claro, magoou muito a Sherilyn. Kenneth Bellows era um amigo da família que havia se mudado para casa deles para ajudar a cuidar da casa, já que o Bob tinha as dores nas costas constantes e a Sherilyn tinha doença mental. Ela nem sempre podia cuidar da casa, os dois nem sempre conseguiam fazer tarefas domésticas da maneira correta, cuidar da casa, cuidar da filha corretamente. Então eles permitiram que o Kenneth fosse morar na casa deles, e ele também se tornou um faz-tudo, um babá e etc. Assim, ele morava na casa e ajudava a família com essas coisas. Mas depois que o Colton foi embora, a família resolveu que não queria mais tê-lo em casa, principalmente porque ele era racista. Compreensível,
né? A Sherilyn um dia resolveu dizer pra ele que ela tinha descendência nativa-americana. A família dela era nativa-americana. E ele falou na cara dela e disse pra ela que ela devia morrer, porque ela era nativa-americana. Então eles discutiram, é claro. Eles discutiram, a Sherilyn pegou uma arma e atirou nos pés do Kenneth. Ele não foi atingido, mas ficou super assustado. E ela o expulsou da casa, de qualquer jeito. Ele não quis ir embora, o que eu achei também muito estranho. Tipo, depois que alguém te ameaça com uma arma, você não quer ir embora. Mas ela o expulsou da casa. E pouco tempo depois, ele foi preso. Eu não sei porquê, talvez por crimes de racismo, né? Mas ele foi preso em algum momento. Depois disso tudo, ela e o Bob decidiram tirar a Madison da escola e começar a dar aulas pra ela em casa. Também não se sabe exatamente o motivo, mas alguns sites dizem que é porque ela se machucou durante um dia de aula, perdeu os dentes da frente. Já eram dentes de leite, é claro, mas alguma coisa aconteceu que ela perdeu os dois assim de uma vez só. Eu não sei se ela bateu ou se algum amigo arrancou. Não sei, mas ela perdeu os dentinhos da frente por causa disso. E a gente vai ver uma foto dela depois em que ela tá sem os dentinhos da frente, sim. Então, pode ter sido um dos principais motivos. Mas enfim, ela parou de ir pra escolinha e agora ela ia ter aulas em casa. No dia 8 de outubro de 2009, a família fez as malas, entrou na sua caminhonete branca e viajou até um lugar chamado Red Oak, a 48 quilômetros da casa deles. Aparentemente, eles planejavam comprar um terreno grande, com mato, sabe? Onde eles planejavam viver dentro de um container que eles já tinham comprado. Eles usavam como um galpão, assim, na frente da casa deles. Mas era um container do tamanho, assim, de uma garagem, sabe? Não era muito grande. Onde eles planejavam morar nesse container, reconstruir a vida deles do zero naquele container. Dia 9 de outubro, eles se encontraram com o dono das terras, mas o nome desse cara nunca foi revelado, mas enfim, foi confirmado que eles se encontraram com o cara que ia vender esse terreno. Naquele dia, depois que eles fizeram isso tudo, não se sabe o que mais eles fizeram, se eles passearam ou alguma coisa assim, mas a família inteira desapareceu naquele dia. Sumiram. O Bob, de 44 anos, a Sherilyn, de 40 anos e a Madison, de 6 anos de idade. A polícia resolveu fazer uma busca na casa da família, é claro, porque não atendem o telefone, não sabem onde essas pessoas estão. Vamos ver se eles estão em casa. Já sabiam que eles não estavam em casa, então fizeram uma busca na residência. Logo na frente da casa estava aquele container, do qual eu falei, né? Era meio que usado como um galpão por enquanto. Nas paredes desse container haviam imagens e uma frase escrita em grafite. O que dizia nessa frase era: 3 cats killed today by people in this area. Witches don't like their black cats killed. Ou seja, 3 gatos mortos hoje por pessoas nessa área. Bruxas não gostam dos seus gatos pretos mortos. Uma amiga da Sherilyn, chamada Nikki, disse para os investigadores que um vizinho da família Jameson andava matando os gatos deles. A Sherilyn adorava gatos pretos, porque ela gostava dessa coisa da bruxaria e de gatos pretos. E foi ela mesma que escreveu aquilo no galpão, porque aparentemente tinha um vizinho que andava envenenando os gatos que ela adotava. Então, para assustar ele, já que já chamavam ela de bruxa e ela gostava de dizer que fazia magia, ela resolveu colocar aquilo no galpão para o pessoal parar de matar os gatinhos. Não sei se funcionou, mas nenhum gato foi encontrado na propriedade. Aí o cachorro também não. A cadela, a Maisie, também não foi encontrada dentro da casa. 8 dias após o desaparecimento da família, a caminhonete foi encontrada, a caminhonete branca, na área de Red Oak. Ela estava trancada, estacionada na areia, e dentro da caminhonete estava a cachorrinha da família, a Maisie, ainda viva. Ela parecia que, infelizmente, ela tinha começado a comer as próprias fezes, porque ela estava, muita fome e com muito calor lá dentro, mas ela foi resgatada e ela está bem, tá? Se alguém ficou preocupado com a cachorrinha, ela está bem, ela foi adotada por um membro da família. E depois de resgatar a cachorrinha, né, cuidar da coitada, eles começaram a examinar o carro, os casacos dos membros da família, roupas para frio, bolsas, carteiras, documentos, dinheiro, celular dos dois, estava tudo lá. As malas que eles tinham colocado no carro para viajar, ou seja lá onde é que eles iam, tava tudo lá. Agora, a coisa mais bizarra que eles encontraram no carro foi uma sacola
com 32 mil dólares em dinheiro, intacto, novinho, escondido debaixo do banco do passageiro. Isso já fez a polícia perceber, né, que não são sinais de que o carro foi roubado ou abandonado. A família planejava voltar para o carro. Eles trancaram o carro com tudo dentro e foram fazer alguma coisa. Então, eles planejavam voltar pra dentro do carro, principalmente porque tinha dinheiro lá dentro, né? Se alguém tivesse assaltado, roubado o carro, teria feito uma limpa, procurado coisas valiosas pra roubar e encontrado o dinheiro. Outra coisa que sinalizava que o carro não foi roubado e que a família não foi atacada no carro é que não havia sangue, não haviam sinais de arrombamento, o cachorro tava lá, entendeu? Eles realmente planejavam voltar pro carro. Talvez eles até só tivessem saído fazer alguma coisa, tipo, 2 minutos. Não se sabe bem, até hoje, de onde veio esse dinheiro. A gente vai falar sobre algumas teorias de onde ele possa ter vindo, mas não se sabe se eles planejavam comprar aquele terreno naquele dia. E talvez esses 32 mil dólares fossem pra isso. Mas foi a primeira coisa assim, que eles pensaram, né? Talvez eles estivessem realmente comprando aquele terreno naquele dia e era pra isso que servia esse dinheiro. Bom, fazendo buscas mais minuciosas ainda no carro, os investigadores encontraram uma carta escrita à mão pela Sherilyn pro Bob, dizendo que ela o odiava. Uma coisa aí que encontraram. Não havia data na carta. Muitos dizem que ela só estava escrevendo os seus sentimentos, assim, só. Desabafando, assim, no papel, escrevendo. Foi descoberto também na casa da família que ela tinha um diário, que ela mantinha um diário. Então isso provavelmente fazia parte da terapia dela. Era algo que ela fazia pra controlar seus sentimentos. Quando ela sentia que ia gritar com alguém, quando ela sentia que queria fazer alguma coisa violenta ou até se machucar, talvez ela tivesse sido aconselhada a escrever. Então, acreditam que é só isso. Até porque não tem data nem nada. Pode ter sido só um momento, assim, de raiva que ela começou a escrever os motivos que ela odiava o Bob. Perto da caminhonete, onde a caminhonete estava estacionada, havia um campo mais aberto, onde tinha um carro abandonado. Aquele carro era usado como alvo em práticas de tiro pelas pessoas ali na área. Então, o carro estava todo destruído, acabado mesmo. Deve ter sido comprado do ferro velho, porque ele estava todo amassado. E nesse carro haviam mais coisas estranhas escritas em grafite, sabe? Igual no container na frente da casa do casal. Muitas pessoas diziam que eram mensagens satânicas e que tinha um culto satânico na área. A gente já vai falar sobre isso também. Isso é uma coisa que os vizinhos falaram muito assim pra polícia. Porque tem um culto satânico na área. Porque ela era bruxa e esse tipo de coisa. A Nikki, amiga da Sherilyn, como eu já mencionei, ela insistiu que essas mensagens pareciam ter sido escritas pela Sherilyn também. Não só as mensagens no container, mas as mensagens na caminhonete destruída, naquele carro destruído, que funcionava como tiro ao alvo. A Nikki disse que essas mensagens também eram escritas pela Sherilyn. O pastor da família, sim, pastor Gary Brandon, aparentemente eles visitavam a igreja, ele resolveu revelar à polícia que a família estava envolvida em conflitos espirituais, nas palavras dele. O pastor disse que o Bob e a Sherilyn viam espíritos em sua casa e que a Madison contava histórias sobre conhecer fantasmas. Tipo, a Madison, de 6 aninhos, a menina, ela via fantasmas e ela conhecia 2 crianças fantasmas dentro da casa, chamados Michael e Emily. Ela não parecia ter medo desses espíritos, ela literalmente fazia amizade com esses espíritos. A Sherilyn também não tinha medo, mas o Bob tinha. O Bob tinha muito medo desses espíritos. E o pastor só achou importante mencionar isso porque ele disse que o Bob comprou uma Bíblia satânica. Agora, a Sherilyn tinha uma Bíblia das Bruxas. O Bob tinha uma Bíblia satânica. Pode ser que esses 2 livros que as pessoas falam sejam o mesmo livro? Pode. Porque em alguns lugares, quando eu vi mencionados, eu vi como se fosse algo que os 2 dividiam. Ou então, a pessoa que mencionava só uma Bíblia. Então, eu acho que talvez pudesse ser a mesma coisa. Ou cada um tinha sua Bíblia. Não sei, mas parece que o Bob também comprou uma Bíblia satânica porque ele achava que podia exorcizar os espíritos da casa usando essa Bíblia. A Nikki, a amiga da Sherilyn, aparece muito nessa história, né? Ela disse que era verdade e que tinha sim espírito na casa e que ela já tinha visto sombras.
se movendo pela casa. Colton, o filho da Sherilyn, né, aquele que resolveu ir morar com o pai, ele disse que não sabia de nada e disse que a mãe costumava agir de maneira estranha. Mas isso foi tudo que ele falou, até porque ele é uma criança, ele não precisa ficar dando depoimento pra polícia. Mas perguntaram se ele sabia da ideia dela de se mudar, perguntaram se ele sabia dos espíritos, perguntaram se ele sabia da bruxaria, e ele disse que não sabia de nada. Nem da ideia de se mudar, nem da ideia de tirar a menina da escola, nem nada, que ele não sabia de nada. Ok. A mãe da Sherilyn, Connie, ela disse aos policiais que a família tinha muitos problemas financeiros e que ela não compreendia de onde vinham esses $32 mil que eles encontraram. Ela falou muito sobre o resto, mas aparentemente a família não tinha muito contato com ela. Mas, é claro, ela gostava de ver a neta e tal. Mas parecia que eles tinham muitos problemas financeiros e que eles até se preocupavam às vezes com a educação da Madison. E que talvez eles tivessem tirado a Madison da escola pra economizar dinheiro. Então ela não sabe de onde vieram esses $32 mil. Aparentemente, algumas pessoas dizem, eu encontrei em alguns lugares, que o pai do Bob tem um posto de gasolina. Também tem uma rixa gigante entre o Bob e o pai dele, mas o pai dele já havia falecido quando a família desapareceu. E dizem que o pai do Bob, que é o Bob, é o Bob, pai do Bob, ele tinha um posto de gasolina e parte dessa empresa pertencia ao Bob. Dizem que quando o Bob, pai, faleceu, o Bob pode ter herdado esses $32 mil. E aí ele recebeu desse posto de gasolina, quis comprar um terreno no meio do nada e recomeçar a sua vida no meio do nada, morando em um container. Mas não tenho muita certeza, sabe, de verdade, porque esse tipo de coisa envolve processos legais, processos judiciários ou conta bancária, né? E não se tem nenhum indício disso. Ok. Vamos falar então dos celulares encontrados dentro da caminhonete. O casal, tanto a Sherilyn quanto o Bob, deixaram seus celulares na caminhonete branca. Os dois celulares foram examinados, não tinha nada de interessante nos dois, nada que indicasse o lugar onde eles estavam, além do lugar onde estava a caminhonete. Porém, uma foto da Madison foi encontrada no celular do Bob. E aparentemente essa foto foi tirada naquele exato dia e parecia que era a Madison na frente de umas folhas, e irritada, incomodada, de bracinho cruzado, falando algumas coisas. Muita gente tem muitas opiniões sobre essa foto, sabe? Muita gente diz que ela parece bem assustada, ou incomodada, ou desconfortável, o que é bem normal, já que é uma menina de 6 anos no meio do mato. Eu não acho que uma criança vai ficar muito feliz no meio do mato por muito tempo, sabe? Vai ver ela tava com fome, vai ver ela tava nervosa, vai ver ela queria ir pra casa, queria brincar com o cachorro, ou alguma coisa assim. Na minha opinião, como ela tá muito bem enquadrada na imagem, me parece que eles queriam tirar uma foto dela naquele lugar. Eles pediram pra ela sentar numa pedrinha ou ficar em pé e fazer pose, que eles iam bater uma foto, mas eu acho que ela não queria bater a foto. Então talvez ela tivesse cruzado os braços e falado, não, eu não quero bater a foto. E aí o pai dela tirou a foto com o celular. E foi isso, sabe? Muita gente tá examinando essa imagem como se ela fosse um indício, uma evidência gigante, quando eu realmente acho que não é. Tá aí a minha opinião. Vamos então para as buscas pela família desaparecida. As buscas duraram algumas semanas, porém não deram em nada. Não haviam pistas do paradeiro dos três em lugar nenhum. Até que, eventualmente, depois de várias semanas de busca, os investigadores descobriram que a família Jameson tinha câmeras de segurança instaladas na casa deles. Mas ninguém sabia disso, só o Bob e a Sherilyn, e os dois estavam sumidos, então demorou pra eles descobrirem que tinha câmeras na casa. Eram bem escondidas, aparentemente. E as gravações do dia 8 de outubro de 2009, o dia em que eles desapareceram, mostravam os pais caminhando pra lá e pra cá no jardim, colocando as malas na caminhonete. Eles pegavam alguma coisa em casa, colocavam na caminhonete. Pegavam alguma coisa em casa, colocava na caminhonete. A imagem das câmeras é bem ruim. É daquelas câmeras que tiram foto de 3 em 3 segundos, sabe? Mesmo assim, os policiais usaram essas imagens para determinar quais itens foram colocados na caminhonete e quais itens foram encontrados pela polícia na caminhonete, para ver se tinha alguma coisa faltando. Alguma coisa pode ter sido roubada, alguma coisa pode ter sido levada. O que estava faltando? Aparentemente, só tinha uma coisa que não foi encontrada na caminhonete e que eles pareciam ter levado pra dentro durante essa preparação pra viajar, que era uma mala marrom
grande. E essa mala marrom grande nunca foi encontrada. Nunca. Eu já vou falar agora. Não fazemos ideia do que tinha nessa mala. Essa mala não existe. Ela foi vista no vídeo, mas ela nunca foi encontrada na vida real. Ok? Outra coisa que não foi encontrada foi essa tal arma, que aparentemente o Kenneth, lembra, o racista, disse que ela o ameaçou com uma arma e que ela atirou nos pés dele. Mas aparentemente essa arma não foi encontrada dentro da casa, ela também não foi encontrada na caminhonete e também sumiu, desapareceu. Nunca foi encontrada também, já vou dizer agora. Nunca mais viram. Foi isso. O mistério continuou existindo, a família continuou totalmente desaparecida durante aproximadamente 4 anos. Porque no dia 26 de novembro de 2013, 3 corpos foram encontrados em Pinola Mountains. Pinola Mountains fica a 4 km de distância de onde a caminhonete foi encontrada. Foi um caçador que encontrou os esqueletos. Eram 2 adultos e uma criança, todos deitados de barriga para baixo. As roupas e os sapatos já haviam sido bem desgastados pela natureza. Só em julho de 2014, mais de 6 meses depois, os resultados foram publicados. Aqueles eram, sim, os esqueletos da família Jameson. Pela maneira como eles estavam, acredita-se que foram mortos no mesmo dia ou na mesma semana em que eles desapareceram. A causa da morte não pode ser determinada por nenhum deles. Os corpos, eles não estavam tipo numa posição específica. Acredita-se, né, se eles tivessem morrido de fome, morrido de sede ou alguma coisa assim, eles teriam morrido em uma posição de dor, na posição assim de alguém que estava sofrendo. Porém, a natureza mexeu ali neles, mexeu muito neles. Do jeito que eles estavam, eles podiam ter sido, animais podem ter aparecido, chuva, vento, neve, etc. Não sei se neva lá onde eles estavam, mas enfim. Muita coisa pode ter acontecido, então realmente não se sabe qual foi a causa da morte. O crânio do Bob tinha um buraquinho na base, na nuca. Poderia ser um buraco de bala, mas peritos determinaram que não tinha como ser um buraco de bala. Era mais possivelmente uma obra da natureza. Algum animal que resolveu ficar ali, alguma coisa que aconteceu que aquele buraco se formou no crânio dele. E foi isso. Foi isso. Nenhuma outra pista foi encontrada. Acho que vocês podem imaginar o que eu vou dizer. Esse não parece ter sido um assassinato comum, mas também não parece ser um simples caso de 3 pessoas que se perderam na floresta e morreram de sede e de fome. Não faz muito sentido pra mim pensar que foi só isso, já que eles tinham como voltar pra caminhonete. Eles estavam muito longe, 4 km. Como é que eles iam andar 4 km, sabe? A mãe da Sherilyn suspeita que eles podem ter sido mortos por um culto satânico local. Muitas pessoas suspeitam que foi uma execução, mas eu não sei porquê. Eu não sei, sabe, não tem tipo, quase nenhuma evidência de que tinha um culto satânico. E o que esse culto tinha contra a família? Tipo, eu entendo que eles tivessem algo contra a Sherilyn, porque ela ficava dizendo que era bruxa e não sei o que, mas será que eles sabiam do Bob e das tentativas do Bob de exorcizar a casa? E se fossem fazer isso, pra que matar a menina junto? O que a menina fez pra essas pessoas? Não foi um roubo. Provavelmente não foi um acidente. Algumas pessoas estavam dizendo que um caçador local, porque ela era uma área de caça, né? Foi um caçador que encontrou os ossos. Pode ter mirado errado e uma bala perdida acertou alguém da família. E aí ele matou o resto. Mas tipo, se um caçador tivesse realmente matado um deles e aí matou o resto, ele teria enterrado pessoas, eu acho, né? Acredito eu, de maneira mais cuidadosa. Mas ele não fez isso. Então, algumas pessoas acreditam que o Bob e a Sherilyn usavam drogas e que os dois estavam loucões quando isso aconteceu. Então eles simplesmente foram andando 4 km. A menina tava com eles, à mercê deles, né? Porque é a filha deles. E aí todo mundo se perdeu e todo mundo morreu. O que eu também não acredito, eu não acho que isso seja possível. Existem pessoas que pensam que foi um assassinato por traficantes. Existem pessoas que acham que foi o dono do terreno, onde eles estavam procurando ali as coisas. Mas por quê? Eles não foram assaltados, eles não foram roubados. Todos os pertences deles ainda estavam dentro do carro. Então é um mistério gigante, é uma história muito confusa, muito estranha. E eu tô louca pra ouvir a opinião de vocês nos comentários. É isso, pessoal. É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Eu queria dizer também que eu faço vlogs
mais ou menos, vlogs onde eu falo de livros e onde eu falo um pouquinho sobre o meu dia a dia. Se você gostaria de assistir, eu acho que muitas pessoas não estão recebendo eles na sua página inicial, talvez por causa do algoritmo, alguma coisa assim. Eu só queria dizer que ele existe e tá numa playlist, eu vou colocar aqui, chamada Livros. Então, não são só livros, são vlogs também. Então, se você quiser ir lá ver como é que são, eu agradeço muito. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!